Paz do Senhor, irmãos. Peace of the Lord, church. Amen. Sem perca de tempo, Without wasting time tonight, abra sua Bíblia. please open your Bibles with me. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 16. Exodus 33, starting on verses 26. Quem encontrou, diga amém. Who have encountered the text, say amen. Quem não encontrou, diga eu. If you have not found it, say I have not. Todo mundo encontrou. I think everyone has found it. É uma honra estar aqui nessa noite para exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. It is an honor to be here to praise and exalt the name of the Lord. Sou grato a Deus pela vida do pastor Moisés, sua digníssima esposa. I'm grateful for pastor's life. Que Deus continue abençoando esta casa. May God continue to bless this house. Trago a paz do meu pastor Ezequiel, I bring pastora Marcilene e Peace pastor Adriel. from my pastors at home as well. Eu congrego ali em Boston, na El Shaddai Church. I congregate at El Shaddai Church in Boston, E sou paulista, como o pastor falou, né? and I'm from São Paulo. Lá de São Paulo. Irmãos, eu não sou nem doido de falar que Deus vai começar a falar aqui. I'm not crazy to start telling you that God is going to start talking Eu tonight. senti uma presença real I have nessa already noite. felt a presence of God, real presence of God tonight. Há uma graça sobre esta casa There is nessa a noite. grace over this house here already. E o que o Senhor começou na semana passada, And what the Lord has already begun last week, Ele fará maior nesta semana. He will speak greater even this week. Porque o Espírito Santo do Because the Senhor Holy Spirit of God está pairando sobre esta casa. is hovering over this house here. Vamos ler em nome de Jesus? Let us read in the name of Jesus. Tá aqui na televisão, né? They are on the screens. Bom, vamos ler. Vamos ler o 14. Let us read 14 first, Depois a gente lê o 18. and then we can read 18. Eu leio em português? Tá bom. E ele disse: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Vou repetir o 15. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. 15 says, Then Moses said, If you do not personally go with us, don't make us leave this place. O 18 diz assim: e ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. And Moses responded in 18, Then show me your glorious presence. Lê de novo 18. And then Moses responds, Show me your glorious presence. Glória a Deus. Pode se sentar. You may be seated. Aplauda o Senhor por essa You can palavra. applaud the Lord for this word tonight. Seu nome? Brenda. Brenda, nós vamos dar lugar aqui nessa noite. Hallelujah. Vamos sim. We are Nós going vamos to arrastar o pé aqui. let the Lord use us here tonight. Eu sou pentecostal, irmãos. I am Pentecostal. Eu costumo dizer, lá no Brasil tem um carro etanol, né, pastor? I like to say that in Brazil, Aqui não tem, só gasolina. we have different types of cars. Here we only have gas here. Mas quando tá frio lá em São Paulo, o carro a álcool, When it is cold in São Paulo, você liga ele demora para esquentar. you try to turn on the car and it takes a long time to Mas turn quando on. esquenta, When it gets a ele little vai warmer, embora. it goes away. então vou esquentar, vai demorar um pouquinho para esquentar, mas So we're going to depois warm up here tonight a little bit. nós vamos dar lugar para o Senhor But we're nessa going to let the noite. Lord move here. Irmãos, eu gosto sempre de fazer uma introdução So I always like to give an introduction para que você entenda o texto e o contexto. so that you can understand the text and the context. Eu estou pregando para jovem, mas também estou pregando para uma igreja que ama a palavra. I'm preaching to youth here tonight, but I'm preaching to a church that loves the Word of God. E nós vamos se envolver agora na palavra. And now we are going to involve ourselves with this Word. Nós já se envolvemos no louvor. We have already involved with worship. Nós já se envolvemos na adoração. We have involved already in adoration and Nós praise, se envolvemos no dízimos e ofertas. even our tithes and offerings. Mas agora But now, nós iremos se envolver na we're palavra going do to Senhor. involve ourselves with the Word of God. Essa história não começa aqui no capítulo 33. This story does not merely begin here on chapter 33 of Exodus. Ela começa há 120 anos It atrás. starts about 120 years before.
Moisés, ele nem havia nascido ainda. Moses had not yet been even born. A história vai dizer And the story will tell us que José, that Joseph, o filho mais jovem de Jacó, the youngest of Jacob, nós conhecemos a história. we know his story. Ele foi arrancado da sua família He was removed from his de uma family forma trágica, with a tragic de uma outcome, forma in a ruim. form that was bad. Eu amo a história de José, I pastor. love his story. Eu amo tanto I love it so much que eu escrevi um livro acerca da história de that I José. wrote a book in regards to the story of Joseph. É uma história fascinante, It is a fascinating story, mas eu não vou pregar sobre José. but I'm not going to preach about Joseph Eu tonight. faço apenas uma I introdução want to just make an introduction para que você entenda so that you can o understand começo dessa história. the start of this story. José foi vendido pelos seus Joseph was irmãos sold by his brothers, e ele sentou numa cadeira de governador. and he sat on a chair of a governor, Algo raro, something rare, porque no Egito because in Egypt há uma monarquia there is a monarchy onde quem reina where who is reigning e quem governa and who governs é apenas um, is only one e é dictator, conhecido and he is known como Faraó. as Pharaoh. A história diz And the story will tell us que Deus colocou José no Egito. that God placed Joseph in Egypt. O enredo é que José entra, So he enters, governa governs, e seus pais, and his father, com mais 70 pessoas, with more than 70 people, depois se encontram com José. also encounter Joseph later on in the story. E José agora And now Joseph governa governs junto com a sua família with his family dentro do Egito. in Egypt. Após And afterwards, a trajetória de José, the trajectory of Joseph, o povo de the Israel, people of Israel que eram conhecidos como hebreus, that were known as Hebrews, estavam inseridos no Egito. they were in Egypt, Eles estão inseridos em uma cultura diferente. in a different culture, Eles estão inseridos em um lugar diferente. in a different place, Eles estão inseridos dentro de um idioma que não é o deles. in a place that is not theirs, Mas eles têm um Deus but they have a God que não está inserido naquele that lugar. is not merely in the Que place, tem um idioma diferente. that has a different E language, que tem but that princípios diferentes. he has different principles. A história diz The story will tell us que José falece, that Joseph dies, mas o povo de Israel but the people of Israel continua crescendo no Egito. continue growing in Egypt. O desdobramento é And the thing is que o povo cresceu bastante, that the people grew and expanded, multiplied so much, ao ponto at the point de se tornarem that they became mais numerosos more numerous do que o próprio than povo the Egyptians. egípcios. A história narra And the story narrates que that José falece, Joseph passes away, o povo continua crescendo, the people continue to multiply, mas o tempo passa and time then passes on. e um novo rei faraó And a new Pharaoh se levanta no Egito. rises up in Egypt. E a história vai dizer, And the story will tell us Êxodo capítulo 1, in Exodus chapter 1 que esse faraó that this Pharaoh não conhecia a história de José. did not know the story of E Joseph. ele começou And he started a olhar para os hebreus to look at the Hebrews de uma forma diferente, in a Brenda. different form, Brenda. Ele começou a questionar He started to question o tamanho dos hebreus. the size of the Hebrews. Êxodo capítulo 1, Exodus chapter 1, ele vai olhar he will see e vai dizer que o povo and say that the people é numeroso. are too numerous. Eu acho interessante And I find it interesting porque entraram 70, that they came 70, mas saíram 3 milhões. but they came out of Egypt 3 million. 400 anos de escravidão 400 years of slavery foi o suficiente was sufficient para Deus dar o crescimento for God to grow necessário them e necessarily conservar projetos and conserve projects no seio do Egito. in the middle of Egypt. Mas quando chegou a hora, But when it came the time, Deus arrancou o seu povo God do Egito, removed his people from Egypt porque o projeto estava sendo preservado. because the project
project was being Mas na hora persevered, certa, but at the right time, Deus arrancou God o removed projeto the project e Ele colocou and He placed aonde Ele queria. them where He wanted Me them. ajude a pregar nessa Help me noite. preach here Olha tonight. para esse irmão que está do teu Tell this lado. brother and sister next to you. Fala com ousadia para ele Tell them acreditar. with boldness so they can believe. Fala para ele, Deus Tell them God está fazendo is doing o projeto a new project crescer and it's making it no grow seio in the do middle Egito of the Egypt, para depois for that after tirar they can e remove colocar and put, na onde Ele quer He can colocar. place them wherever He wants. Vê se ele acreditou nisso. Did he believe this? Os egípcios The Egyptians olhavam para o povo hebreu looked at the Hebrews de uma forma pacífica, in a way that was peaceful, porque no final because at the end, os hebreus the Hebrews, eram a mão de obra qualificada que o Egito precisava. they were a handiwork that they needed, the Egyptians needed. Quais eram os tipos de serviço que os hebreus executavam? What was the services that they were excelling at? Construção, Construction, fabricação de tijolos, fabrication trabalho of stones. agrícola, They worked. pastoreio, They were shepherds, serviços domésticos, serving domestically, parteiras, and they were doing all of the hard work. 100% serviços braçais. 100% of the hard labor. Havia uma via de mão dupla. They opened a path. Os hebreus tinham uma mão de obra qualificada The Hebrews had a hand that was e os qualified, egípcios precisavam da mão de obra dos and the hebreus. Egyptians needed their craftiness. Só que o faraó começou a olhar, pastor Moisés, But Pharaoh started to look at them, e ele enxergou nos hebreus and he was able to see in the o Hebrews que os próprios hebreus não enxergaram. what they themselves could not see. Ele enxerga potencial He nos sees hebreus. potential in the Hebrews. Vem comigo. Come with me. Êxodo capítulo 1, verso 9, ele Exodus diz: chapter 1 verse 9 says, eles são maiores they are greater e eles são mais poderosos. and they are more powerful. Eu vou repetir. I'm going to repeat. Quem está dizendo não Who é o is saying povo de this? Deus, It is not the people of é God. o próprio It faraó, is Pharaoh himself que é a that oposição. was the opposition. Ele está olhando e dizendo: He is looking and saying, se eles perceberem, if they notice eles são mais do que nós. that they are greater than Se we eles are, perceberem, if they eles são recognize mais that poderosos they are do que more nós. powerful than us, Então, then nós precisamos we must manter maintain eles dormindo, them sleeping, porque se eles because acordarem, if they awaken, vai dar problema it's pro going to be Egito. a lot of problems to Egypt. Eu tô sentindo uma graça I aqui. feel a grace of God tonight. Vem comigo, Come with me. porque o adversário enxergou Because the adversary o que o came, próprio hebreu não enxergou. what he saw, what Porque- Hebrews could not see. Pastor Moisés, Because Pastor o Moses, adversário enxergou potencial em mim e em você. the adversary saw potential in me and you. Foi por isso que ele investiu That is why tanto he invested so para que deeply, eu e você não so estivesse that aqui. you and I would not be here. Ele olhou para mim e para He você looked at me and you, e ele church, disse: and he said, se ela for para aquela if igreja, they go to that vai church, dar trabalho para o they're gonna be a inferno. problem in Então hell. eu preciso chegar so primeiro. I need to get Só there que first. antes dele But levantar, before he rised Deus já up, tinha te God escolhido. already had chosen Ai. Eu vou começar a pregar I'm aqui, going to Brenda, start preaching here tonight, porque eu estou Brenda. pregando para uma Because I'm geração preaching to a que generation Satanás that investiu Satan invested para in não entrar to nesta not casa, enter into this mas o house. céu But bradou, the heavens olhou shouted, para and esta they looked igreja to this e church, disse: and they said, há uma geração generation que eu that separei I para separated mim, for myself. e na hora certa And in the right eu vou will rise them levantar. up. And Será que tem alguém aqui Is there comigo people here tonight? nessa noite? tonight in this place.
Satanás sabe Satan knows que você, that you, nas mãos de Deus, in the hands of é uma arma God, you are an poderosa. armor and a Então weapon. ele vai lutar So he's going to para que fight você não enxergue, cannot para que see, você se mantenha so that you maintain em uma região confortável. that you are Só que o céu te trouxe aqui para dizer: the Lord said o desconforto he te comforts, empurra para a minha He pushes presença. you from his presence. Agora você está entendendo So now you're starting to por que está understand desconfortável, Why you're so por que está difícil. Why it's so É porque o difficult. céu And now you see enxergou heaven potencial em você. has saw the potential in you. Eu tô arrepiado, pastor. I got goosebumps, Pastor. Irmãos, Brothers, sisters, você não acha don't you think anormal? it's normal, Oh, Deus God achar potencial sees potential em um homem in a man que entra nas casas, that enters into puxa houses mulheres, and pushes women, puxa crianças, pushes children, puxa chefe de famílias, pushes leaders, leva para uma praça and brings to e the diz que é street necessário apedrejar. that it's necessary to Você stone acha them. normal Do you think it's normal homem a man pegar homens grab que other estão men pregando a that palavra, are preaching the word, levar para um crucifixo, bring to a acender crucifixion, uma tocha and bring up cheia a de flame azeite, full of atear oil, fogo neles and bring e fire dizer on que eles them, são a and say tocha that they de are the Roma? torch of Você fire. acha normal Do alguém you think achar it's normal potencial that someone em find uma interest pessoa and potential com essa in a índole? person like this? Responda para mim. Respond to me. Você acha normal, sim ou não? Do you think it's normal, yes or no? Fraco e feio, sim ou não? Não. No. Não é normal, pastor. No, it is not normal. Deus olhar para Saulo de Tarso For God to look e dizer: and say, eu enxerguei I potencial. saw potential. Não é normal It is not normal. Jesus olhar para mim e para Jesus você to look at me and com you um copo de cerveja na mão, with a cup com um of cigarro beer, de maconha na boca, with a glass in descendo your até o hand, chão no forró come e down dizer: eu and say, enxerguei I potencial see nela. potential Ai, in- Jesus amado. Ai, sabe por quê, irmão? You know why? É fácil Because he is enxergar easy potencial em você see potential quando você in está you. de terno e gravata, Because you quando have a você está de attire, saia bonita. because you have a Mas nice eu quero skirt, ver but you wanna enxergar see potencial him see quando você está no pancadão, when you are quando a você está no bad man, forró, when you're quando in você está no crime. when you're in Foi lá que crime. ele te achou. That's where he found you. Foi lá que ele te chamou. where he called you. Ele te escolheu He chose you. quando ninguém When nobody investiria em invested você. in you. Eu estou sentindo uma graça, eu vou Feel voar, the grace Brenda. of God Eu tonight. vou voar, Brenda. I see Porque eu tô it. pregando pra gente Because que I'm era da preaching to favela. people that were from the Gente que flood. tava no crime. People that were in Gente que crime. andava People that com 3 oitão na cintura. They walked Mas with o the céu blood te on their achou. head, but heaven found you. Alabá, orabra, xarabá. O céu entrou naquela Heaven favela. entered here tonight. Ele entrou naquele He centro de entered here macumba. in the E center ele of disse: witchcraft. pra ele And he você não said, trabalha. "That's the one I Vai want. trabalhar pro céu. Work for heaven. Levanta a mão que eu vou profetizar. Lift up your hand because I'm going to Eu estou pregando pra prophesy. gente, pastor, preaching for que foi people tirado do seio that were do removed crime, from the center do of seio crime, da promiscuidade, the center of do promiscuity, seio da the prostituição, center of do prostitution, seio de tudo que the não center of prestava. everything that Mas is o evil. céu te But achou. the heavens found you. Ei, eu preciso profetizar. to prophesy. Ele não te tirou de lá not remove para you from você there ficar so that you apático. can stand Vem pra cima. Come over and rise up. Lá atrás já pegou, Brenda. Back there, they already got it, Brenda. Lá atrás já pegou, Brenda. Back there, they already got Eu it. quero ver aqui na I frente want se to vai see over here pegar. if they're going to catch it. Escute, Listen, você acha normal do you think it is normal Jesus for Jesus pegar o seu barco, to grab his boat, atravessar o mar, cross the sea,
a tempestade assombrando e assolando o barco, and the heavy winds starting to balance the e ele fort, olhar para os discípulos, and he Brenda, looked at the disciples, e dizer: and he says, precisamos chegar em Gadara. we must get in this place, Gadara. Aí alguém pergunta: por que em And somebody Gadara, asks, Jesus? why in Gadara? Porque lá tem um homem que eu preciso usar. Because there is a person there that I need to use. Pastora, Pastor, isso mexe muito comigo, this mixes a lot with me. porque Satanás chegou primeiro. Because Satan got there first. Só que chegar primeiro não quer dizer que Deus chega atrasado. But to get there first, that does not mean God is late. Vou repetir. Chegar primeiro não quer dizer que Deus não vai chegar. But to get there first, that doesn't mean God got there last. Satanás chegou primeiro em Gadara. But that means Satan got there first. Você já parou para pensar? And have you thought Evangelho segundo escreveu Marcos, that in Mark, the capítulo 5, chapter de 5, 1 ao 20. in 1 to 20, Por que why Satanás Satan investiu tanto invested para so matar much um homem? to kill one man? Por que Satanás investiu tanto para matar o Why did he gadareno? invest so much in killing this Olha man? isso aqui, pastor. Look here. Quando Jesus chega, When Jesus Jesus enters, identifica he que tem identifies 5.000 demônios dentro daquele homem. that there is 5,000 demons in that man, 5 Porque million demons in that Quando man. Jesus pisa em Gadara, When he steps, o que os discípulos estavam com dificuldade de what the entender, disciples were having a difficulty to boca de understand, Satanás, from the mouth of Satan, na presença de Jesus, in the presence of ele Jesus, precisa he reconhecer: needs to o que recognize tenho eu contigo, what I have with Filho you, do Deus Altíssimo. Son of the living God. E ele pergunta a indagação dizendo: And then he asks, quem está aí? who is Com there? quem eu falo? Who am I E speaking os to? demônios dizem: nós somos legião. And the demons respond, we Se are nós legion. levarmos em consideração If we remove this into que uma consideration, legião romana, and we try to look at this not elas in a têm human way, 5.000 homens, it's about 5,000 men. o que os demônios estão dizendo é: And what the demons are saying, tem 5.000 demônios dentro there's dele. 5,000 demons in me. Por que Satanás investiu tanto para matar aquele homem? Why did Satan invest so much to Ele kill this vivia, man? Brenda, em It's sepulcros. because he lived in seconds. Ele vivia prisioneiro He em lived correntes. in chains, in bondage. Todo mundo tinha medo dele em Everyone was Gadara. scared of him that walked by him. Ninguém podia tomar um sorvete na praça, No one can have an ice cream on the que o street gadareno não dava paz para a cidade. because he would not give peace to the city. Ele tinha uma força descomunal He had an unbelievable force de and strength 5.000 demônios. with 5,000 demons. Só que quando Jesus pisou em Gadara, But when Jesus stepped into os this man's 5.000 hometown, demônios teve que those bater em retirada. 5,000 demons had to Quando leave. Jesus pisou em Gadara, Jesus stepped in o this man's prisioneiro virou hometown. liberto. The prisoned man As was then cadeias free. tiveram que His cair. chains had to As fall. correntes tiveram que His ser bondage quebradas. had to be E shaken off. Satanás olhou e disse: Satan had to then say, por que vieste antes da why hora? did you come before the Ele está time? usando um termo He is using a term. que não é o Cronos. Pastor é professor e vai entender. He's gonna Não é understand Cronos, this. ele usa o Kairos. He uses kairos. Ele usa o Kairos por quê? He uses kairos Porque because Satanás não consegue prever a ação de Cristo. Satan cannot prevent the action of O Christ. que ele está dizendo And what é: he is saying por is, que vieste antes why do did you Kairos? come before kairos? Ele está dizendo: se he is fosse saying, no Cronos, if it was in eu Chronos, iria prever a sua I was chegada. going to prevent Mas your é no arrival. Kairos. But out of Kairos é tempo Kairos oportuno is de time Deus. of opportunity of Ninguém God. consegue prever No one quando Deus can quer fazer. prevent what God Deixa eu wants to pregar do. para alguém, Let me Brenda. preach to someone Porque tem tonight, gente Brenda, achando que Deus because there's esqueceu. people that God Tem thinks- gente they achando think que Deus God abandonou. forgot. God Mas Ele abandoned está them. dizendo: But he is eu saying, estou chegando I aí. am arriving there. Alguém pegou, eu vou pregar. Somebody got the Ei, message. o Kairos de Deus já chegou Kairos aqui of God na has come IMCC. It is E Ele better. está dizendo: And he is é saying, hora de agir, Pastor I have Moisés. found you here. Kairos. Kairos. Há um tempo oportuno de Deus aqui. There is a time of opportunity Deus está here. dizendo: Oh, God não is é que saying, eu me atrasei, it's not because é I'm porque late. não era hora de fazer, mas chegou o Kairos na But it tua came vida Kairos in hoje. your life tonight.
Eu estou pregando para quem I'm acredita. preaching for someone that believes. Eu estou pregando para quem está I'm comigo. preaching for somebody who is Quem with tem me. glória, vem no that has glória. glory, Quem tem start aleluia, vem no glorifying. aleluia. Who has a hallelujah, Quem give tem a na hallelujah. graça, vem na If you graça. have grace, Ei, eu go não in sei grace. fazer nada. Se If you joga don't know no how to do chão, it, faz alguma roll on the coisa, mas floor, vem do pra something, cima. but give praise to God tonight. Escute. Listen. Olha só. Agora você está entendendo. Now you are Por understanding que Satanás investiu tanto para você não chegar? why Satan invested so much. É porque você tem potencial. It's because you have potential. Olha para esse irmão. Look to your brother and Mas fala para ele sister, acreditar. but tell them in a way they will believe it. Você tem potencial. You have potential. Não. Ele não acreditou. Fala para They ele. didn't believe it. Fala para mim. Você tem You have potencial. potential. Já que ele não acreditou, sacode ele aí, saculeja ele e fala: Shake them and você say, tem potencial. You have potential. Você tem potencial. You have potential. Ei, o seu lugar não é no sepulcro. Your place is not in O the seu lugar tomb. não é acorrentado. Your place is O not seu in lugar não é chains. preso. Your place is not O in seu lugar é bondage. liberto. Your place is in Ei, freedom. Jesus precisava Jesus needed virar uma região change a de region. cabeça para baixo. upside E ele down. apontou para o gadareno And he pointed to the e disse: eu enxerguei potencial I see nele. potential in him. Vai ser ele. Jesus está dizendo: Jesus is saying, Ei, essa região, fala o This nome. region. Essa região This region precisa ser needs to be virada de changed. cabeça para baixo. upside E ele down. escolheu They você. chose you. He chose you. Brenda, Eu estou pregando e você está pregando I'm comigo. preaching and you're preaching with Só que me, você está pregando para but você. you're preaching to yourself. Você tem potencial. You have potential. Há uma palavra sobre a tua cabeça. There is a word over your head. Os demônios terão que bater em retirada. Demons have to flee. Pastor Moisés, Pastor olha isso Moses, aqui. look at Os this. demônios. The demons, Tem uma manada de porco ali. they have a pig fed over Eu there. posso ir para lá. They can go there, the Porque, demon irmãos, said, os because demônios, the demons, quando Jesus começar a fazer o que ele tem when que fazer na Jesus tua vida, started to begin to do terão the que work in descer your life, ladeira abaixo. there had to be a Terão que calming bater down. em retirada. They had to flee. Não irão suportar They could not o support que Deus vai fazer what God is going na to tua do vida in your life. e através dela. through your life. O céu está dizendo: Heaven is eu saying, achei graça I em found você. grace in you. Eu preciso correr. I need to run. Repita após mim. Take your time. Jesus chegou. Jesus chegou. Quando Jesus chega, pastora, When não Jesus tem cão que arrives, pare. everything has to stop. Não tem demônio que There is no barre demon that can fight o crescimento the growth que Deus vai entregar. that God wants to do. Eu já estou pregando. I'm already preaching here tonight. Escute, Listen, o adversário the adversary viu saw que Deus that God tinha dado had given crescimento growth e poder. and power. Então ele arma uma estratégia. And so he builds up a strategy. A estratégia And a strategy, básica it was a basic é strategy barrar o crescimento. to kill the growth. Olha a audácia do adversário, pastor Look at the Moisés. audacity of the Ele adversary. diz: And he vamos said, barrar o crescimento, we're going to try to stop his growth. porque se eles não crescerem, Because if they do not eles não grow se desenvolvem. and do not multiply, Se they eles will não se not desenvolverem, evolve. eles estão sob controle. And if they do not, then E we essa are é a over their estratégia. control. And that is the strategy. Essa é a estratégia do adversário. That's the strategy of the Ele adversary. quer te ver no mesmo lugar. He wants to see you in the same place. Ele não quer te ver He crescer. does not want to see you grow. Porque se você crescer, Because if you grow, você dá trabalho para you ele. start to give him trouble. Só que o céu está dizendo: What heaven is saying, está chegando it is coming. o maior período The greatest de period crescimento desta of casa. growth in this Eu house. vou repetir. I'm gonna Está repeat. chegando It is coming. o maior crescimento The greatest da growth história in desta the story igreja. of this O church.
céu me trouxe lá de Boston para dizer: eu darei crescimento exponencial para esta casa. Queira Satanás ou não queira, queira os demônios ou não queira, queira a legião ou não queira, ninguém irá barrar o que eu vou fazer com esta casa. Assim diz o Senhor. Thus says the Lord. Aí ele diz: And then he says, vamos fazer o seguinte, let's do this. carga de trabalho. Stop work. Quem está ocupado demais não cresce. Who is too busy does not grow. Expand the work. Give them more work. Açoites, They beat them porque quem está sofrido demais because who is suffering too não much cresce. does not grow. Sem matéria-prima, And not even, porque se ele não tiver matéria-prima, do not give him the ele vai primaries gastar of the mais beginnings. energia. He will get or waste much E energy. assim, And this is ele não irá crescer. so that he won't grow. Muda a dieta, Change their diet, porque se ele não se alimentar bem, because if they Moisés, do not feed themselves, ele não irá crescer. they will not grow. Eu li uma lista I've created a list de tudo que o adversário investiu of everything that the adversary invested in para que Israel não so crescesse. that Israel will not expand. Só que quanto mais eles But the tentavam, more that they tried, mais o povo the crescia. more the people multiplied. Eu vou repetir I'm porque nem going todo to mundo repeat pegou. so not everybody Quanto understood. mais eles The tentavam, more that they attempted, mais o povo the more the crescia. people É expanded. Deus dizendo: It is God não saying, adianta there's bater, no point in porque beating quanto them, mais bate, 'cause the more you beat mais them, cresce. the more they grow. Deus está dizendo: God is saying, eu te fiz uma massa de I pão. made you a Eu te mass fiz of uma cake. massa de pão. Made you a mass Que quanto of mais bread, bate, that the more mais that they você feed vai on you, crescer. the more you O grow. adversário não irá barrar Adversary will o not seu stop your crescimento. growth. In Jesus' name. Eu estou pregando para alguém, gente. Preaching to someone tonight. Escute, Listen. Êxodo capítulo 1, verso 12. Exodus chapter 1 verse 12. Quanto mais afligia, Brenda, The more that they were afflicted, Brenda, mais eles cresciam. the more they grew. Isso aqui é anormal. That is abnormal. Isso vai contra qualquer coisa que sabemos e This acreditamos. goes against every type of science that we exist and understand. Escute, And listen well. o adversário planejou parar o crescimento. The adversary attempted to stop their growth, Só que quanto mais ele tentava, but the more he attempted, mais o povo crescia. more they expanded and grew. Aí ele teve uma ideia, pastor. And then he had another idea. Ele falou: eu vou atuar na He origem. said, I'm going to try to stop their origin. Você precisa pegar isso aqui. You need to get this for yourself. Ele falou assim: vamos fazer o He said, seguinte. let's do this. Se tudo isso que eu fiz não deu certo, If everything I've attempted has not gone well, vamos na origem. let's go to their origins. A partir de hoje, Starting today, eu lanço um decreto. I will give a decree. E o decreto é: And the decree is this. nasceu hebreu, If he is born a Hebrew sexo masculino, and he is a male, tem que morrer. he needs to die. Coloca um soldado Put a soldier na porta dos hebreus at each door da esposa que está gestante. at every pregnant wife's Porque house. quando nascer, Because when the child is born, o soldado irá validar he will have to evaluate o sexo do bebê. the sex of the baby. Se for homem, If it is a male, lança no Nilo. throw him in the Se Nile for River. mulher, If it is a woman, permanece they vivo. will remain alive. Só que Satanás, But it's Satan. ele acha que está à frente do tempo. Satan thinks that he's ahead of Só que time. quem é o alfa e o ômega But who is the Alpha and the Omega? é o meu e o teu Deus. It's mine and your God. Ele bradou para Isaías, dizendo: He Isaías, shouted to Isaiah ainda and he antes said, que houvesse even dia, under there is light, eu I sou. am. E quem há que possa who se can escapar escape das minhas mãos, from my hands? operando eu, Operating quem I. impedirá? Who can stop Satanás vem por um Satan caminho, comes from mas one, por 7 but from 7 ele He fugirá. must flee. Sabe por quê? You know why? Porque Deus tem um plano. Because God has a plan, church. Eu vou repetir, Brenda. I'm gonna repeat, Deus tem um God plano. has a plan. Lançou o decreto. He gave a decree, Olha o decreto. and the decree was, Nacionalidade hebreia morre. kill the Hebrew men. Pastor, Pastor,
Várias vezes eu leio a Bíblia, eu A sou lot of amante times da Bíblia. I read the Bible. I love this Bible. Eu vejo a sagacidade de Deus. I see the sacrecy of Em God. alguns momentos, In a couple of times, eu vejo os sarcasmos de Deus. I see sarcasm No from bom God sentido. in a good way. Porque Deus olha para Faraó, Because God looks at Pharaoh, eu imagino ele olhando de cima para baixo and he probably looking up, obviously up from down, e dizendo: and he's saying, o decreto é and the decree is nacionalidade hebreia the people that are Hebrews, tem que morrer. they all have to die. Eu vou fazer o seguinte: And so I'm going to do this. eu não irei revogar I will not a lei que foi estabelecida. revoke the law that was Se given. você não pegar isso If you aqui, don't understand this, eu não irei revogar he will not a revoke lei que foi the estabelecida. law and decree that was Eu irei given. mudar I will change a nacionalidade de alguém. the nationalist of Ai, somebody. Jesus amado. Alguém pegou, eu vou pregar. Somebody understood I'm going to preach. Deus olhou de cima para baixo God saw from e up, ele disse: and he said, se o decreto é if the decree is nasceu homem if he was da born a man nacionalidade hebreia, with his nationality vai of a morrer, Hebrew, and he's going to eu die, vou separar um projeto I'm going aqui. to change his Eu não vou revogar a I'm lei, gonna change his culture. mas eu mudo I will nacionalidade. change his Nasceu culture. menino, He was born a man. nacionalidade hebreia, born na Hebrew. casa de Joquebed de Anrão. The house of Alguém Jochebed. olhou e disse: Somebody saw é it and said, menino, it's a man. vai morrer. Gonna die. Aí Deus olhou e disse: esse projeto não morre. project doesn't Por die. quê? Because- Porque eu vou preservar I'm going to o preserve projeto. the project. Ai, 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 ai. Eu vou pregar, Brenda, preach porque ele tonight. disse: Because he como said, que eu preservo o Can I projeto? preserve the project? How can I preserve the project? Eu vou mudar a nacionalidade. I'm gonna change his culture. Agora Now, ele vai ser egípcio going to be também. Ai, Egyptian ai, ai, as ai, well. ai. Eu quero correr aqui, pastor. I wanna start running. Me permita descer, When I go porque o down, céu está dizendo: para de bater cabeça, Stop hitting your head against the para de wall. achar que eu perdi o controle, thinking that I lost control. porque ele está dizendo: Because he is se saying, eu if I tiver que have mudar to change a nacionalidade your culture para preservar to preserve o projeto, vai preservar, preserve it. vai preservar, vai preservar. Eu tô pregando para quem acredita. Preaching for somebody Eu that tô pregando para understands. quem acredita. somebody that Tem papel believes. sendo revirado. Ai, 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 Papers being ai. torn Tem tonight. papel sendo mexido. People's being mixed up. Ah, Satanás investiu. Só que o céu chegou primeiro. Arabaxarabá. Não precisa que o advogado seja renomado, porque o advogado dos advogados, o juiz do juiz, ele pegou a tua He got causa. your case. He got your case. Tem papel sendo assinado People being hoje. signed here Tem tonight. decreto sendo Decrees revogado being hoje. removed, revoked tonight. Quem está comigo reage. Somebody's here, react. If somebody's with me, react tonight. Faz o barulho que o diabo não gosta. Make some sounds that Vem devil does comigo not no like. glória. Come with me in Vem glory. comigo no aleluia. me in hallelujah. Eu acho que você não entendeu. think you Tem understood. caneta assinando There are papel pen aqui. being signed on a paper. Hey, Eu tô ouvindo barulho de cadeia quebrando. I feel
Eu estou ouvindo barulho de corrente caindo. Eu estou ouvindo barulho de legião descendo ladeira abaixo. O céu chegou. Pegou. O céu chegou. The heavens have arrived. Qual é o seu nome? Raila, pode ir mais alto. Isso aqui é só para quem está entendendo. This is only for somebody who understands. Pastor, Joquebede Jochebed, esconde o menino. she hides the 3 child. meses. 3 months. Vem comigo, banda. Come with me, band. Olha isso aqui. Look at this. Brenda, Brenda, se eles não pegar, if they don't get this, eu antecipo o voo. I tried to get my flight earlier. Eu vou embora. So let's go. Joquebede escondeu o menino quanto tempo? Jochebed, he hid the boy for how Fraco e long? feio. Quanto tempo? 3 months. O que Joquebede conseguiu esconder 3 What meses. Jochebed was made to hide for 3 months. O céu escondeu 80 anos. Heavens hid him for 80 years. Tá comigo, banda? Túlio. Seu nome? Felipe. Pra cima. Se eu subir, você sobe. Só ela pegou, pastor. Only she got it. O que Joquebede lutou What Jochebed para fought esconder 3 meses. to hide for 3 months, Deus enxertou dentro do Egito God saw in e Egypt disse: and said, vai pagar salário. He's going to pay salary. Vai ter madame para cuidar. There's going to be people that take care of him. Vai ter mãe para ter acesso livre para cuidar. Mother, so that she can take care of him. Porque eu vou preservar o Because projeto. I will preserve the project. Aonde o adversário Where the adversary tramou para matar, tried to eu vou kill, esconder para dar I will vida. hide to have life. Satanás jurou que você ia morrer. Satan thought that you would die. Satanás jurou que você não ia chegar até Swore agora. that you wouldn't be Mas here. o céu disse: But heaven eu said, escondi você I hid no you esconderijo do in the shadow of the Altíssimo Almighty e à God. sombra do In Onipotente. the shadow of the Eu te fiz I have seen you. descansar. Ora bracharabá. Eu tô pregando pra gente que tá entendendo isso I'm aqui. preaching for people that understand tonight. Olha pra esse irmão, fala pra ele: o céu Look to tá your te neighbor and escondendo. said that the heavens are hiding you. Come on, Jesus. Brenda, você tá no esconderijo do Altíssimo. You are in the shadow of the Almighty. Ei, tem gente chorando, pastor. There's people crying tonight. Hallelujah. Satanás jurou que ia matar. Satan swore he would Só que kill o you. céu te enxertou But the heavens saw you em uma nação que não é sua, in a nation that is not yours, em um idioma que não é o seu. with a language that is not E ele yours. disse: And he said, o decreto é, the decree tem is, que caçar e matar. you need to grab them and Mas o kill them. decreto do céu But the sobrepõe. decree over you, O decreto do céu é: over heaven o is, Egito vai ter que cuidar de você. the Egypt will have to take care of you. Meu, Eu preciso correr. I need to run. Escute. Deus está preservando projetos. God is preserving projects. Deus está protegendo projetos. God is protecting projects. Era para você estar no Nilo. It was for you to be Já era para você estar morto. in the sea, Já in the não era Nile nem para River, você ter nascido. dead and not born. Pensaram em abortar. They thought and aborted you. Só que o céu olhou para você But heaven and looked e ele at you and disse: said, eu tenho uma agenda com ele. I have a plan in his life. Baixinho, Felipe. Escute. Pode sentar. You may be seated. Olha isso aqui.
40 anos no Egito. 40 years in Egypt. Aprendeu um idioma, They learned the language, aprendeu a cultura, learned the culture, aprendeu, estudou, studied, trabalhou no Egito. worked in Egypt. E olha o que Deus fez. And look at what God did. Ele não inseriu Moisés em qualquer lugar. He did not plant Moses in any Ele place. colocou dentro do He palácio, put him in the que palace foi da onde saiu o projeto para where the matar. project came from to kill him. É por isso, pastor, That is why, que às vezes lendo a Bíblia, you know, the Bible, eu vejo os sarcasmos de Deus. we see sarcasm from Porque God. ele diz, você quer matar? He said, you want to kill him, Então você vai cuidar. so you're going to take care of him. Ele vai crescer He's going dentro to do grow palácio. in the palace. Olha só, quem encontrou foi a filha de Faraó. Who Repita found comigo. Filha de Faraó. Moses was the daughter of Pharaoh. Fraco e feio. Filha de Faraó. Say it again. Ser filha de Faraó é um título. To be a daughter of Pharaoh, it is a title. Na cultura egípcia, In Egyptian culture, quando você é filho do Faraó, when you are the child of a Pharaoh, você tem um cargo. you have a title. E ser filho da filha de Faraó And to be the daughter é um of cargo Pharaoh, também. that is a title. O céu inseriu Moisés And so Moses para estar na cadeira was in jail, e ter um cargo and he had a title dentro do Egito. in Egypt, Porque o período que Moisés passaria lá dentro because in that period of time he was there, seria suficiente it would be sufficient para preservar o projeto. to preserve the project. Deus está pregando para alguém God nessa is noite. preaching for someone O tonight. tempo que você tem passado no Egito The time that you have passed não in é Egypt, permanente. it is not permanent. É um tempo de It's a preservação de time of projeto. preserving projects. Mas quando você But when you estiver pronto are ready para sair, to leave, eu irei criar a situação I will create a e situation, você sairá do Egito and you will leave from para o Egypt projeto que eu tenho for a preparado project para that I você. have prepared for you. Escute, And listen, Moisés, Moses, 40 anos. 40 years. Eu acho isso interessante, I find this interesting porque o número 40 na Bíblia, because the number 40 in the ele tem Bible, uma simbologia. there's a symbolism. Eu não vou esmiuçar acerca disso, And I won't just go on and on about porque meu this tempo já está escasso. because our time is coming to an Mas nós end. vemos na vida de Moisés But we see in the life of Moses 3 períodos de 40. 3 periods of 40 years. 40 anos no Egito, 40 years in Egypt, 40 anos no deserto de 40 Midian years in the desert, e 40 anos conduzindo o 40 povo years para a terra prometida. leading them into the promised land. Deus dividiu a vida de Moisés em And 3. so he divided his life into 3 sections of 40 years. São 3 períodos de 40. 3 periods of 40 years. Quando completou o primeiro período, When he completed the first period, Moisés foi forçado a sair do Egito. Moses was forced to leave Egypt. Porque, pastor, Because, Pastor, tem lugares there are que places se Deus não te expulsar, that if God does você not não vai expel you sair. from, you will not leave. Vou repetir, vai apertar I'm um gonna pouco, vai repeat. doer, mas vai curar. It's going to hurt you, but it'll heal Tem you. ambientes There are places que já não te cabe mais. that do not fit E you Deus anymore. está criando situações And God is creating para você ser situations expulso de lá. for you to be Porque Deus está expelled. dizendo, Because God se is você saying, não sair, if you do not o leave, projeto não cresce. the project does Mas not o céu expand. está dizendo, And heaven is eu saying, estou criando I am creating situações situations para você sair for daí. you to leave. Escute, Listen, Moisés vê um hebreu sendo torturado por um egípcio, ele pega a espada, mata o Moses, egípcio. he saw the Hebrew getting mistreated by the Egyptian, and he kills the Egyptian. E nós conhecemos o contexto, ele tem que fugir, And we know the context of the story. He tem que flees. sair, He needs to leave tem que his ser place. expulso, He needs to expel porque tem himself. ambientes que Deus vai te Because there are expulsar. places that God will expel you from. Repita comigo, Repeat with me. se você não sair, If you do not leave, fraco e feio, se você não say it sair stronger. a tempo, There's time o projeto for the project será comprometido. will be compromised. Moisés sai, So Moses leaves. chega no deserto de He Midian. goes to the desert Nós of Midian, conhecemos toda a história. and we know the whole Ele story. conhece Zípora, conhece os filhos, We know his as wife and his filhas child, his children daquele sacerdote. from that high priest. E ele começa a And ter um relacionamento com He Zípora. starts to have a relationship. Ele constrói uma família. He makes and grows a E family. ele começa a cuidar do rebanho das ovelhas do seu sogro. And he starts to shepherd over the flock of his father-in-law. O Egito não era de Moisés. And the Egypt was not for Moses. O rebanho que ele está não é de Moisés. Herd that he took care of was not for Moses. Perceba uma coisa. And notice this. Você passará
you will períodos go through de periods aprendizado of lessons com with responsabilidades responsibilities que não são suas, that are not yours, porque Deus está te preparando. because God is preparing Porque you. quando chegar Because when the time o último comes, período de the 40 anos, last period of the 40 years, você estará preparado para you will fazer o be que tem que prepared fazer. to do what He wants you to do. Moisés está em mais um dia comum, Moses is in another common day, conduzindo o rebanho de seu sogro. shepherding over the herd that he left. Era normal It was normal. o pastor de ovelhas It was normal for the shepherd levar as ovelhas para pastos verdejantes. to take the herd to green fields. Ele não sabia quando voltaria, He didn't know when he would come back. então ele levava o seu cajado, So he would take his levava stick recursos and he would bring resources, para, quem sabe, ficar alguns dias com o rebanho. knowing that maybe he'll spend a couple days there. Moisés está conduzindo o rebanho do seu sogro. And so Moses is now shepherding over this E herd de of his father-in-law. repente, And then, suddenly, Deus quer despertar o chamado de Moisés. God wants to awaken the calling of Moses. O despertamento do chamado de Moisés, pastor Moisés, And to awaken this Ele é Pastor Moses, anormal. it's abnormal. não combina com o ambiente que Moisés está inserido. It does not combine with the place that Moses is found in. Eu acho isso lindo. And I find this beautiful. Brenda. Deus nunca apareceu para Moisés em 80 anos. God had never revealed himself in 80 years for Moses. Deus não mandou profeta. He did not send a prophet. Deus não deu visões. He did not send him visions. Deus não deu sonho. He did not give him dreams. Deus não mandou a irmã do coque. He did not send the woman of a bun. Deus não mandou ninguém para falar com Moisés. He did not send somebody to talk to Moses. Só que ele era um projeto But de he was a Deus. project from God. Isso me impulsiona a dizer para você. And this impulses me to tell you, Não é porque o profeta não se direcionou para it's você not que because você the não tem um prophet chamado. didn't talk to you that you don't have a calling. Não é porque a irmã do coque não veio até você e It's not entregou a because the revelação. woman with a bun on her head que didn't come Deus and não te prophesy escolheu. that God didn't call you. Não é porque ele não te deu uma visão It's not ou um because he sonho didn't give you a vision or a que nem dream ele deu para José, like he gave to que Joseph, você não é that chamado. you are not called by Na him. hora certa, At the right time, ele mesmo vai he se will revelar para reveal você. himself to you. Deus desce para falar com Moisés. God comes to talk to Moses. Irmãos, Deus nunca falou com Moisés. God never spoke to Moses. Deus não deu nem a He chance didn't even give the chance de Moisés se preparar para o primeiro encontro for com Moses Deus. to prepare for his first encounter with God. Porque, irmãos, Felipe, Because, Felipe, você é casado? Namora? Solteiro? Rapaz, are you single? Você é casado? He said yes. seu nome? Richard. He should just Quando você married. conheceu sua When she namorada que met- virou esposa, His girlfriend that became his wife, você marcou um encontro com ela. you made a date with her. Você se preparou, You prepared yourself. colocou a melhor roupa, You put your best clothes melhor on, sapato, your best aquele shoes, perfume, that cologne. passou o perfume You put the cologne on, e marcou o encontro com a esposa. and you set que up a era date namorada, that is now his girlfriend, E ele now se his wife, preparou, and he prepared himself. preparou o He ambiente prepared the ambiance para que tudo desse so certo. that everything can go well. Só que Moisés But Moses vai ter um encontro will have an com encounter Deus with God, e ele nem sabe, and he doesn't even know it, porque Deus, because God, ele é especialista he is specialist em marcar in encontros marking encounters que nem você mesmo that sabe. you don't even know of. Escute, Listen, Deus desceu numa sarça. God came in a Eu bush. preciso correr. I need to run. Deus estava God numa sarça was in a burning bush, e ele estava no Monte Horebe. and he was in the Mount Horeb. Eu preciso abrir um Horeb. parêntese, And I need to open a parenthesis pregar here, isso aqui. to open and preach this, porque Horebe because Horeb significa, na signifies sua etimologia original, his original origins, Haravi, Haravi, que significa lugar seco, which means dry place, devastado, a devastated place, árido. in an airy, sandy Deus place. escolheu God chose lugar seco, a place that was lugar dry, árido, a place that was lugar dry, improvável a place that para was se not revelar para probable, to Moisés. reveal himself Deus to está Moses. provando para alguém God is que ele proving não to somebody precisa de that he ambiente, doesn't need an ele não ambiance. depende de He pessoas, doesn't need people. ele não depende de quem He vai doesn't pregar, need ele someone não to depende preach. de quem vai He doesn't cantar, need someone ele não who will depende pray. se a banda é He doesn't conhecida, need somebody if ele the não band depende se starts. tem sobrenome. He doesn't Ai, need ai, 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 somebody ai. with a last Quando name. ele quer descer, When he wants to
O ambiente pode ser árido, pode ser seco, mas quando Ele quer se revelar, Ele se revela. He reveals himself in the dry place. E hoje, And today, tonight, o segundo dia desse congresso, second day of the Ele conference, resolveu se he revelar. resolved revealing himself here. Ai, Jesus. Repita comigo. Repeat with me. Lugar seco, A place that is dry, lugar improvável, a place that is not chosen, mas Deus desceu. but God came down. O lugar é seco The place is e o dry. lugar é improvável. No one would have chosen Até it, Deus descer lá. but God came down. Escute. Listen, Segundo, second point. Deus escolhe uma sarça. God chooses a bush. Pastora, Pastora. tinha palmeira, There was palm trees. eu tô arrepiado. Tinha arbustos mais atraentes. There were other plants that were very more abundant. Tinha arbustos mais valiosos. More greenery that was more well known. Mas Deus resolveu usar a sarça. But God chose to come in the bush. A sarça The bush significa means arbusto espinhoso frágil. very fragile and full of thorns. Você não entendeu? You didn't understand. O arbusto It means que Deus resolveu descer that God came down on é o this que bush. tinha menor valor naquela região. It was what was valued, least Só valued que in that Deus olhou region. para a sarça, But God looked at the bush. que era um arbusto comum, That was a common thing. e disse: And he said, é do comum que eu vou it's fazer from algo the common that I'm going to extraordinário. do something extraordinary. Ai, Jesus amado, Oh, eu Jesus. estou pregando para alguém, irmão, I'm preaching to que está someone olhando para si mesmo e that is dizendo: looking to eu sou tão themselves, pequeno, saying, I'm so small. eu sou tão frágil, I'm so fragile. eu sou tão invalorizado, eu não non-worthy. tenho nada para oferecer. I have nothing to Só que o offer. céu resolveu descer But na tua God casa. decided to come O céu down. resolveu descer lá, Felipe. decided to E come ele in diz: a bush. não tem valor na He said, there's terra, no value here on mas eu earth. vou me revelar But para I'm gonna alguém reveal myself através da tua vida. Through your life. Deus está God dizendo: is saying, tem sarça there is bushes sendo preparada being prepared para o for the extraordinário. extraordinary. Me ajuda a pregar. Help me preach. Olha tonight. para esse irmão que está do teu lado. Look to your neighbor and Fala say, para ele: look at é them. sarça, This bush. mas Deus resolveu te usar. God, he may É decided to use sarça, you. It is a bush. mas o céu foi But com a tua God cara. decided to use you. É sarça, You are a bush. mas Ele But vai God decided to fazer. use you. Moisés olhou para trás, pastor, e ele disse: He looked back and he eu said, vejo uma coisa anormal, I see something abnormal. porque o que atrai Moisés não é a sarça, Because what attracts Moses is not the o que bush, atrai Moisés é o fogo. it's the fire. Jesus está dizendo: Jesus is estou saying, pregando para a sarça I'm aqui, preaching for bushes mas o tonight, que tem de valor não é a sarça, but it's not of the bushes o que that's tem de valor é important. o fogo que queima na It's the sarça. fire that burns in É the o fogo que queima, mas não se consome. It's the fire É that o burns fogo que our acende, impurities. mas It's the que fire não that se burns. consome. does not E vocês consume. leram aqui, And you Levítico capítulo 6. In Leviticus O 6, fogo the fire will burn continuamente sobre o altar. on the altar of God. Shoot. Há um fogo aceso aqui. Somebody burn E it a tonight. sarça, se quiser se envolver, The bush wants se to start envolve moving. no fogo. Start moving in the furnace tonight. Preciso acabar. I need to finish. Eu começo a pregar agora. I start to preach here. Se você tem uma palavra, é o suficiente. If you have a word that is sufficient,
Tem gente, pastor, que está aqui por causa de uma palavra. There's people that are here because of a word. Tem gente que chegou na América por causa de uma palavra. There's people that came to America Tem because gente of a que está word. viva por There's causa de people uma that are palavra. alive just because of a word. Satanás olhou para Jesus e disse: Jesus, Satan looked at Jesus and he said, se tu és if you are o Filho de the Deus, Son of God, transforma a pedra em pão. transform these stones into bread. Perceba, Reserve. Jesus tinha acabado de ser batizado por João. Jesus was just now baptized by John. E o céu se abriu de ponta a ponta. And the heavens opened up from top A to voz bottom. bradou dizendo: And a shout came out from Eis aí o heaven. meu. That is my beloved Son. O batismo de Jesus revelou a identidade que o Pai o deu. Tu és o meu. The baptism of Jesus revealed the identity of the Father that he had Só que with Satanás vai Jesus. querer confundir a sua But Satan will identidade. try to confuse your Nem identity. Jesus foi isento disso. Not even Jesus. Ele olhou para Jesus e disse: He recognizing in Se tu Jesus, he said, if you are és o Filho de the Deus, Son of God, transforma a pedra em pão. transform these stones into Perceba que ele bread. está querendo confundir a You see, identidade que o he's Pai trying deu. to confuse his Jesus não identity that the precisava Father gave, and transformar Jesus a pedra em did pão not para need provar que era to filho. transform stone into bread to prove his sonship. Se o Pai disse que ele era If filho, the Father said he ele was era the Son, filho. he was the Son. É por isso que Jesus brada e diz: And that's why Jesus shouts, nem só de pão viverá o homem, not from man shall not mas de live by toda bread alone, palavra but que by sai da every boca de word Deus. that comes from the É mouth of Jesus God. dizendo, That vou is parafrasear: Jesus saying, sai daqui, you leave porque eu tenho uma because I have a palavra. word. Sai fora, Leave porque eu tenho uma palavra. O céu está te dizendo nessa Heaven is noite: saying tonight, a palavra é suficiente sufficient para sustentar a tua to identidade. sustain your identity. Eu preciso acabar, pastor. Eu tenho quantos minutos? 5 minutos? 30, uma hora. Ai, Jesus. Aleluia. O pastor falou que a gente vai fazer uma vigília, amanhã é feriado. He said that we're going to have a vigil here tonight. We have a holiday. Fala para esse irmão: você tem uma palavra. Tell your neighbor, you have a word. Para de se desesperar. Stop being so desperate. Você tem uma palavra, You Richard. have a word, Você tem Richard. uma palavra. You have a word. Brenda, você tem Brenda, uma you palavra. have a word. Felipe, você Felipe, tem you uma have palavra. a word. Pastor, você Pastor, tem uma palavra. you have a word. Eu começo a pregar. I start to preach here. Nós lemos que Moisés, We read that Moses, ele está conversando com Deus, he's speaking to God porque Deus espera que os servos conversem com ele. because God waits for his servant to speak to him. Se nós formos If we are pela barra de Jesus looking or imitating Christ no Getsemane, in Gethsemane in the olhou pros seus garden, discípulos he looks to his disciples e ele disse: and he says, não podem orar comigo uma hora. can you not pray for an hour with Se me? nós partimos desse princípio, If we break from this essa é a barra de Jesus. standard, this is from Christ's Moisés está dialogando com Deus. order, and so he speaks to God. No 31, In verse 31, a tábua das leis foram entregues para Moisés. the Ten Commandments and the tablets were given to No 32, Moses for him to write. o And 32, povo não teve paciência de esperar people Moisés did not have patience enough to wait for Moses, e levantou um bezerro de ouro. and they rose up a golden calf. No 33, And on 33, Deus God se revela para Moisés, reveals himself to Moses porque because Moisés Moses demonstrou demonstrated fome de Deus. hunger for God. Pastor, com a permissão, fique de pé. I want to Pode ask the ficar de pé. church to stand, Eu já vou concluir. and I want to conclude. Porque Moisés, Because Moses, ele havia quebrado as tábuas da lei. he broke the tablets. Quem escreveu nas tábuas da lei? Who wrote on the tablets? É uma pergunta. That's a question. God. Quem escreveu nas tábuas da lei? Who wrote on the tablets of God? Deus. Quem quebrou as tábuas da lei? Who broke the tablets? Moisés. Moses. No capítulo 33, On chapter 33, Deus se revela a Moisés God reveals himself to Moses, e ele diz: Moisés, and he says, Moses, eu não irei mais andar no meio do povo. I will not walk in the midst of the people no longer. Esse povo é de dura cerviz. These people are stiff-necked. Eu me retirarei da presença I will do remove povo. my presence from them. Eu
conduzirei o povo para a terra I prometida, will porque lead quando them eu to the prometo eu promised land cumpro, because I have a covenant with them and I do not break promises. mas a minha presença não But vai my mais no presence meio. will no longer be in their midst. Preste atenção. Deus dá um ultimate. God Ultimate? gives him an ultimatum. Ultimate. No povo e diz: eu não ando mais com vocês. And he said that I will no longer walk with you anymore. Com vocês eu deixo um anjo para ir na frente. He says, I will give you an angel instead. Mas a minha presença But my presence, não vai mais. no longer. Aí o povo olha e diz: The people look at him and say, que triste, né, Moisés? how sad. Deus não vai mais. God will not walk with us anymore. Infelizmente, ok. Unfortunately, all right. Só que Moisés volta para Deus e But diz: Moses Deus, comes back to God and he eu says, já avisei o povo, I've already told the people, mas agora eu vou falar com o Senhor. but now I want to talk to you. Se a tua presença, If your presence, se a tua presença não for conosco, if your presence do not come with us, não nos faça don't make subir us daqui. leave from here. Porque enquanto o povo estava adorando o bezerro de Because ouro, as the Moisés people estava were inserido na praising the golden presença. calf, Moses was in God's Irmãos, presence. quem já pisou no Santo dos If Santos you stepped on the holy of holy places, não consegue ficar longe. you cannot stay far. Moisés entende Moses understands que é melhor ficar that it is better to no stay nível que está, in the level that he is, com a presença de Deus, with the presence that he is, do que avançar than to sem a advance presença without dele. the presence of God. Eu vou repetir. I'm going to repeat. É melhor ficar It no is better mesmo to stay nível in the same com a level presença de with Deus the presence of God do que avançar than to advance sem a presença without dele. the presence of Há God. problema There is a em problem avançar in advancing sem a presença. without the presence. Mas eu estou pregando But I am preaching para uma igreja to a church que ama a presença, that loves the que presence, quer estar envolvida na that wants presença, to be involved que in the presence, entende that que sem a understands presença that não without dá. the presence of God, there's no way Eu of living. arrepiei todo. Escute, Listen, Davi entendeu David que era understood impossível reinar sem a presença. possible to reign without the presence Então a of God. primeira ação de Davi, And so pastor, the action that é he separar o gave exército was to grab e an dizer: army and say, vamos na casa de Abinadab let's go to the house e of vamos trazer a Abinadab. presença de And novo let's para Israel. bring the presence of God Porque back sem a to presença não Israel. dá para reinar. Because without the presence I Sem a cannot presença reign. não dá para Without trabalhar. the presence I cannot Sem a work. presença não dá para Without cultuar. the presence I cannot Eu serve. prefiro ficar no mesmo nível do que andar sem a And not presença. without the presence of God. Escute, Listen, olha o que Davi diz para Deus. look at what David said to Salmo God. 51. Psalms 51. Ele tinha caído He had com fallen Batseba. with Bathsheba. Deus pesou a tua mão sobre a tua casa. God, he put over E his disse, house and said, Profeta Natan, the prophet Nathan, a espada de Deus vai passar dentro da tua casa. the sword of God will go through his Você house. pagará o preço pelo teu You pecado. will pay for the price of your sin. O profeta entregou a The profecia. prophet gave this prophecy to Davi se ajoelhou, David bent before começou the a Lord rasgar and suas started vestes. to rip his E ele clothes. fez uma oração, And he prayed to que é uma God oração ousada. that it is a bold Ele era o prayer. rei de Israel. He was the king of Ele tinha Israel. coroa na cabeça. He had a crown on Ele his tinha head. dinheiro em caixa. He had all of Ele the tinha money. status de He rei. had status Mas of ele king. olhou e disse: But he Senhor, said and said, pode Lord, tirar a coroa. you can remove my crown. Pode tirar o reinado. You can remove my kingdom. Pode tirar o You palácio. can remove my Pode kingdom. tirar o exército. Remove the armies. Pode tirar You as can regalias. remove all of the things Mas in my só não possession. tire a tua But don't presença. remove my presence. Porque sem a tua Don't presença, remove your presence. eu não Because without your posso presence, I viver. cannot live. Quem aqui? Eu estou pregando pra gente que ama a presença. Preaching of people that love the presence Que of Deus God. pode tirar carro, That pode God tirar can dinheiro, remove all pode money. tirar status, pode tirar fama, He can remove mas a status. presença tem que The presence permanecer. of God needs to remain. Come on,
Olha isso aqui, pastor. Look at this, Pastor. 33:16. 33:3. Acaso There's by chance. não é por andares tu conosco que o sucesso está em nós? Isn't our success from you walking with O us? motivo sempre foi a The presença. motive was always in the presence. Você está achando que é porque você é fluente? You think that you are Você fluent? está achando que é porque você tem um You think that diploma? you have a diploma? Você está achando que é porque tem sobrenome? Because you have a last Sempre name of foi value? It is a always presença. the presence of God that holds value. Se eu tirar, If I a remove it, casa vai cair, the house will fall. mas fica com a minha presença. Eu termino agora. Primeiro, First, sem a tua presença eu não vou. without your presence, we will not go. Brenda, Brenda, eu abro um parênteses. I open a O parenthesis que here. tem de gente What there's people que acha que tá bom that think they are good sem a presença. without the presence of God. Tá em evidência, mas tá sem a presença. They're with evidence but without Tem presence. status, mas tá sem They a have presença. status without presence. Oh Lord. Tá nos banners, mas já não tem They're mais a on presença. banners but they don't have presence. Mas tem uma galera que é But anônima, there's people that are anonymous, que não tá em destaque, that are not on the front lines, que não tá em evidência, that are not in hindsight. mas quando dobra o joelho no But chão, when they bend their knees on the floor, quando entra no quarto e fecha a porta, when they close the door a behind them, presença desce e diz: é hora de orar. the presence of God Eu comes vim next to them. pessoalmente para ouvir o que você tem para falar comigo hoje. Listen to what you Não have to tem say nome, today. não tem fama, have a name, não tem you don't have status, fame or mas a status. presença My desce. presence comes down beside you when you pray. Pastor, eu preciso pregar isso aqui para ela, I need to preach this for her. porque nunca foi sobrenome, Brenda. It was never about a last name, Brenda. Deus está te forjando no anonimato. God is forging you in the Deus me anonymous. mostra uma palavra aberta, uma Bíblia aberta em sua frente. God shows me an E open Ele Bible dizendo: before eu you. estou preparando ela no anonimato. I am preparing her in the Porque anonymous. quando eu escondo, ninguém acha. Vem aqui atrás dela, vem aqui atrás dela. Porque o céu está dizendo: ei, não deixe o adversário soprar no teu ouvido e dizer que você não tem valor. Porque ele sabe de onde ele te tirou. Ele sabe que se fosse por você, você estaria dentro do quarto com a luz apagada. Mas ele entrou lá, ele entrou lá. E ele diz: tem uma voz que eu preciso usar na América. Tem uma galera americana que vai ter que ouvir a tua voz. Rabaxarabaxa. Há uma graça aqui, porque o céu está dizendo: tem uma profetisa dentro desta casa. Eu te dou 30 segundos para você vir no glória I'll give you comigo. 30 seconds to come into the Eu te glory. dou 30 minutos. I give you 30 Porque o adversário não vai confundir a identidade da Brenda. O céu está dizendo: ela é minha. Ele tentou se andar, mas ela é do altar. Cadê? Cadê quem vem comigo no glória? Quem vem comigo no aleluia? Ora pra xarapá. Come with me and praise the Lord. Ai, ai, pegou, Come on. pegou, pegou. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Love your name, Jesus. Love your name, Jesus.
chamar aqui na frente. I want to call to the front. Só quem está interessado em se envolver com a presença, vem aqui na frente. Involving yourself with the presence. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem Come, correndo. run, come. Há The uma presence graça is aqui here. nessa noite. There's a grace here tonight. Deus está dizendo God is saying que tem gente there are people que vai that retomar are gonna reassume a relação com a presença. the relationship with the presence. Hallelujah. Okay. Vem aqui. Come here. Eu estou caminhando para o fim. I'm walking to the end now. Moisés diz: Deus, Moses said, God, primeiro, first, sem a tua presença eu não vou. without your presence, I will not go. I will not go. I will not go. Não se acostume a andar sem a presença. Don't become accustomed walking without the presence. É triste It's sad andar sem a presença. walking without the presence. Segundo, Second, mostra-me tua glória. show me your glory. Hey, Irmãos, brothers, eu demorei sisters, para entender isso aqui. it took me a long time to learn this Porque because Moisés entrou no Monte Sinai. Moses entered Mount Sinai. Deus desceu lá. God came down. No 32 In 32, e no 31, in 31, o monte fumegava. the mountain was full of smoke. Moisés, pastor, Moses viu pastor, a mão de Deus escrevendo na tábua. saw the hand of God writing on E a isso não é tablet. mostrar a glória. And if that is not seeing the glory, Eu demorei para entender it took me a long time to que understand quanto this. mais você acessa, That the more access you mais have, você quer. the more you want. Aí eu comecei a entender Moisés. And then I began to understand Moses. Por que que para ele Deus ainda não havia Why mostrado for a glória? him Moses still hadn't received the glory? Porque ele estava tão envolvido com Deus Because he was so involved que with ele não God estava contente com aquilo que that he Deus estava wasn't entregando. content with what God was E giving him. Deus está chamando uma geração And God is calling a que não se generation contenta com aquilo que that Deus is está not entregando. content with what Eu God quero is giving mais them. da tua I presença. want more of your presence. I want more of your Eu estou presence. pregando para a gente que está entendendo I'm isso aqui. preaching to people who understand Hoje this. é o dia Today is the day que o céu marcou that heaven has para marked derramar mais da to presença pour dele more aqui. of His presence here tonight. Escute, Listen, não deixe don't let o medo fear te impedir inhibit de you acessar of o accessing que Deus tem para te what entregar. God has to give you. Não deixe Don't let que o medo that fear te limite would limit you ao ponto to the point de você não acessar that you won't a access plenitude da the presença. plenitude of God's Porque presence. quando Deus convocou o povo, Because when pastor God Moisés, moved the people, Deus disse: Moisés, He said, Moses, eu vou me revelar para o povo I'm going to reveal the people da mesma forma que eu me revelo para você. to the same way I reveal myself to you. I'm going to reveal Quando o myself to povo the chegou people. na beira do monte, When the people came to the foot of the mountain, raios, rays, relâmpagos, thunder, a lightning, presença real de Deus the presence, the real presence of God deixou o povo com medo, left the people with fear. ao ponto do povo dizer: To the point people said, Moisés, Moses, continua você falando com Deus continue talking to God e repassa pra gente. and don't let us Deixaram de experimentar taste o que Moisés estava experimentando. what Moses was tasting. Não deixe Don't let, de experimentar don't o que o céu tem para você. don't miss out on what God has Hoje for é a you. noite Today is the night do romper de Deus na tua vida. of the breaking of God in your Eu quero life. te convidar a fechar os seus olhos. I want to invite you to close your eyes. Eu não sei se você vai glorificar. I don't know if you're going to Eu não sei glorify. se você vai exaltar. I don't know if you're going to Eu não exalt. sei se você vai falar em línguas. I don't know if you're going to speak in Mas eu tongues. te convido But I a invite you entregar uma adoração genuína nessa to noite. give a genuine Se você não tem adoration. palavras, If you don't have words, se você adora assim em silêncio, if you worship não in tem silence, problema. there's no issue Só te with that. convido a fazer alguma coisa. invite you to do Porque o something. céu te chamou nessa noite Because heaven has para called you derramar a tonight presença dele pour out de uma His forma que você nunca viu. in a way you've never seen. Feche os seus olhos e comece a adorar. Close your eyes and Feche os start seus olhos e comece a exaltar. worshiping. Start exalting. Eu amo seu nome. Tens o nome Feche os seus olhos. Close your eyes.
Começa a exaltar. Start exalting. Começa a glorificar. Start glorifying. Fala para Deus tirar o medo de Tell você. God, take away my Fala para fear. Ele se mostrar para você. Show me, Lord. Deus está Show me yourself, interessado Lord. em mostrar God o is cavode. interested in Ele está showing. interessado de mostrar o peso da tua glória. Interested in showing Ele the weight precisa of que His glory. você He se needs posicione. that you position Ele yourself. olha para Moisés e diz: looks to Moisés, Moses and says, eu irei se mostrar I para will você, go. I will mas show eu myself preciso to que you. você se But I posicione need that you na position fenda yourself da rocha. the Eu preciso de alguém of the comigo rock. aqui, I need someone porque here o tonight. céu está dizendo: I need someone here eu tonight. estou tirando o God is medo saying, heaven is saying, e eu preciso do teu I need posicionamento your position na fenda da rocha. in the breach of the rock. Ai, comece a falar em línguas quem fala em Start línguas. speaking in tongues. Comece a dar glória a quem é do glória. Start giving glory. Quem é do aleluia, vem no aleluia. Hallelujah. Só não fique com a boca fechada, porque o céu te trouxe aqui para dar acesso à minha presença. Access to your presence. His presence. It's His presence. Deus está te convidando para o God is monte. inviting you tonight Ele está te convidando para se revelar para você. to reveal Himself to you. Eu vou entregar o microfone agora. I'm gonna give Baixo. the mic away now. Eu entrego o microfone agora. I'll give the mic now. Mas Deus diz para Moisés: Moisés, But God said to Moses, Moses, eu vou te mostrar a minha glória. I'm gonna show you my glory. Você não verá o meu rosto, You won't see my face, mas quando eu passar, but when I pass by, você verá you will see as minhas costas. my back. Hey, Ah, se eu pudesse contemplar somente as costas dele. if I could just see His back. Hey, Ah, se eu pudesse contemplar oh, if I could just contemplate somente as suas mãos escrevendo numa tábua just de His hands pedra. writing on a tablet. Ah, se eu pudesse. Hey, if I could just. No 34, In the Deus diz, 34th Moisés, chapter, sabe God says to Moses, aquelas tábuas que você quebrou? you know those tablets you broke? Eu preciso de umas novas. I need new ones. Porque eu fiz a primeira, você quebrou. Agora, para Because ver I minha made the glória, first one and you broke você vai it. ter que refazer as tábuas. And now to see the glory, you need to do the tablets again. We need to remake the tablets. Deus está dizendo: God is saying, aquilo que você quebrou, você conserta. what you broke, Para minha it does glória not fix. descer. For my glory to come. Refez as talhas, traz para mim agora, porque eu vou te mostrar minha You glória. remade the tablets, now come to me Porque again. não 'cause I'm sai gonna show you. nada do meu altar quebrado. Nothing leaves my altar broken. Vou repetir, pastor Moisés. Porque o que Deus vai entregar para esta casa não é nada quebrado, nada What God's faltando, gonna nada deliver to fora this do house lugar. is nothing out of place. Deus está dizendo: God is saying, não se acostume com a tenda don't become provisória. accustomed with the Eu provisional darei uma I tenda will nova. new tent, a new place, your place. Moisés sobe, Moses rises ele vê a glória de Deus. and sees the glory of God. E Deus diz: você verá minha And God misericórdia, says, you will see my você mercy, verá minha bondade, you will see my goodness, você verá minha benevolência, you will see my benevolence, porque isso é a minha glória. because that is my glory. Quando Moisés desce, When Moses eu comes termino down, aqui, pastor. I finish here, Pastor. Arão, Aaron, Abiú, Josué Joseph, não conseguiam olhar para o rosto de they Moisés, couldn't look at the face of porque o seu Jesus, rosto estava reluzente. of Moses, excuse me. E Deus me revelou He was algo aqui, radiant. pastor. And Que God quando reveals a something. presença descer sobre você, When the presence comes upon you, você precisará refleti-la em you alguém. need to reflect what you have. Hey,
Eles conseguiram ver a glória de Deus em Moisés. They could see the glory of God in Deus Moses. está dizendo para essa geração, pastor, God is saying to this que Ele generation, derramará pastor, uma glória tão grande that nesta He's casa going to que será replenish a impossível glory so as big in this pessoas house não verem a glória de Deus em that it will você. be impossible for people not to see the glory of Saia God in daqui this place. crendo no que Deus irá fazer na tua Believing in what história. God will do in your story. O que Deus está entregando para esta casa What God is é giving to algo this house is extraordinário something extraordinary, e é impossível and it's que as impossible pessoas não vejam o que Deus vai fazer that na the tua people vida. don't see what God is doing in your life. And Aplauda going ao to Senhor in por your essa life. palavra.